estou com saudades. Escrevo essa carta para que minhas palavras cheguem ao teu coração. São coisas profundas que aprendi com Deus e que hoje quero deixar gravadas com amor. Filho, eu pedi a Deus saúde para realizar grandes feitos. Recebi a doença para realizar feitos ainda melhores. Pedi riquezas para ser feliz. Recebi a pobreza para ser sábio. Pedi poder para receber a admiração dos homens. Recebi a fraqueza para sentir a necessidade dele. Pedi todas as coisas para desfrutar a vida. Recebi a vida para desfrutar de todas as coisas. Não recebi nada do que pedi, mas sim tudo o que eu esperava. Apesar de mim mesmo, filho, minhas orações foram atendidas. Sou, entre todos os homens, o mais ricamente abençoado, porque Deus me deu o privilégio de ser teu Pai. Também no deserto, vocês viram como o Senhor, o seu Deus, os carregou, como um pai carrega o próprio filho por todo o caminho que percorreram até chegarem a este lugar. Deus, como é bom a gente poder saber que existe um Pai amoroso, um Pai que se importa com a gente, um Pai que está presente no caminho, um Pai que tem uma voz que é capaz de nos guiar em cada desafio, um Pai que se importa com os nossos pensamentos, sentimentos, intenções. Deus, que nessa manhã, mais uma vez, o Senhor continue falando com a tua igreja e chamando a nossa atenção para entender os planos, os caminhos e a aliança que o Senhor quer firmar com a tua igreja, mais uma vez hoje, em nome de Jesus, amém. Bom dia, igreja, eu sou o André. Eu queria pedir um movimento, se você tiver espaços do seu lado e puder fazer um movimento de vir para o centro, para que a gente possa acomodar todas as pessoas que estão chegando. Então vai ser muito especial que a gente possa fazer esse movimento. E Deus já falou tanta coisa com a gente. Eu não sei como é que você está, mas eu queria fazer uma coisa contigo. Faz assim, ó. Rapaz, foi tanta coisa que Deus fez hoje já. Podemos celebrar Ele por isso? Gente, cada batismo que nós tivemos o privilégio de ver hoje, são resultado de orações de pessoas, de investimento, de vidas que realmente se dedicaram, oraram, abriram espaço na agenda para estar com aqueles queridos. E é tão especial a gente poder ver o que Deus está fazendo. E logo em seguida a gente vai ter o privilégio daqueles que foram batizados, entrar naquele batistério para batizar outros, que Deus vai usar a vida deles para fazer. Porque essa é a beleza da igreja de Jesus. A gente tem o privilégio de ver Deus usando pessoas na nossa vida, mas também usando a nossa vida na vida de pessoas. Então, queridos, eu quero me apresentar, eu sou o André. Eu sou casado com a Lid está lá atrás hoje, e eu sou pai do Felipe e da Aninha. Queria mostrar uma foto deles para vocês. Então tá aí o Felipe e a Aninha. O Felipe agora está com 12 anos, a Aninha está com 9, e eu posso dizer para você que passou rápido demais, está passando. E ser pai é muito bom.
E é um privilégio que Deus dá. Quantos aqui são pais? Levanta a mão aí, eu quero ver. Olha só que especial. Quantos homens nós temos aqui hoje? Levanta a mão aí também para mim ver. Olha que legal. Vamos dar uma salva de palmas aos nossos homens. Essa igreja é uma igreja de homens excelentes. Nós temos homens excelentes aqui nesse lugar. Então eu queria que você, homem que está aqui, independente da sua idade, que hoje você olhe para essa mensagem perguntando: Deus, qual é a minha parte? O que o Senhor quer de mim? Porque hoje nós vamos falar sobre paternidade. E eu, como pai, gente, eu preciso dizer para vocês que eu tenho muita coisa para aprender. Tenho muita para aprender e para crescer. E eu tenho tido o privilégio de aprender muitas coisas com homens de Deus, com pais que estão na minha frente, com mentores, com amigos, com pastores. Mas tem sido também muito especial eu olhar para o lado e ver a minha esposa e dizer assim: olha, tem muita coisa que eu posso aprender com ela, da maneira como ela lida. Claro que como pai, um pai ele age diferente de uma mãe, de uma mulher. Mas, porque pais, eles têm o mesmo objetivo das mães. Eles querem educar os seus filhos bem, e eles querem de alguma maneira influenciar positivamente os seus filhos. E pais, eles cuidam dos filhos, ou deveriam cuidar dos filhos, de uma maneira que aquele filho possa se sentir amado e acolhido. Mas é muito interessante, mulheres que estão aqui presentes, eu preciso dizer para você algo. Um pai age naturalmente diferente de uma mãe, de uma mulher. Então, pais, eles cuidam dos seus filhos de maneira diferentes. Por isso que muita mãe fica em crise, quando pensa: não, eu deixei ele com meu marido, e como é que ele quebrou o braço? Porque pais cuidam de filhos diferentes das mães. Mas pais também incentivam os filhos de maneira diferente. E gente, às vezes eu vejo mães incentivando seus filhos, eu vejo a minha esposa incentivando meus filhos, e aí ela fala assim: meu filho, eu te amo, eu quero tanto que tu faça isso, eu queria, olha, Deus te deu força, poder, tu pode fazer isso. Quando eu vou incentivar o meu filho, eu digo assim: filho, vai lá, tu consegue. É diferente, porque pais, eles agem diferentes das mães, e isso é natural. Nós temos atitudes diferentes, pais também têm paixões diferentes, mas pais são muito importantes. Mas nós, como pais, podemos aprender muito com as mães. Sabe que esses tempos eu estava lá em casa, e a Lídia estava fazendo uma aula com as crianças, e quando eles estão escutando, estão fazendo aula, eles estão escutando algumas músicas clássicas. Então a Lídia aprendeu que a música clássica, isso é uma realidade, a música clássica ajuda na concentração, e ela te ajuda a aprender melhor. E aí então, a Lídia está lá dando aula, eu vou pedir para a Mídia me ajudar com isso, porque eles estão lá tendo a aula deles, e aí eu passo na sala e eu vejo esse som acontecendo. Vamos lá. Isso já até me dá uma carinha assim meio... E eles estão lá fazendo a aula deles, escutando um Tchaikovsky, ou um Bach, ou um Beethoven, e aí eles vão indo, fazendo a aula, e apaga aqui, risca ali, e a coisa está acontecendo. E aí eu olhei e disse assim: cara, tá aí, uma boa ideia. Quando eles estiverem comigo, eu também vou mostrar para eles uma música clássica, e eu também vou incentivar eles com a música, porque eu vejo que eles gostam, eles amam. Então esses tempos eles estavam comigo no carro, e eu botei uma música para eles, uma música clássica, para mim. Vai entrar agora. Pregador Lu, Apocalipse 16. Eu tava morto, mas sei que hoje pega a visão. 2 décadas do hip hop, tome meu fruto. Olha lá. Eu sei quem sou, sei olha lá. quem vou,
Rapaz, eles amaram. E eu tô no carro e estão eles assim, ó. E, gente, isso acontece porque pais são diferentes das mães. Você crê nisso? Você entende isso? Então eu preciso já começar com um apelo para você, mãe. Deixe o seu marido ser pai, porque tem espaço para os dois no coração dos filhos. E Deus fez isso, e é necessário que pais e filhos tenham tempo juntos. E você, como mulher, você vai ter o privilégio de incentivar, de criar ambientes, de proporcionar que isso possa acontecer. Queridos, nós estamos na série Aliança. E na primeira e na segunda mensagem, você e eu, nós fomos incentivados a entrar numa aliança exclusiva com Deus. E eu não sei se você já se desfez de algo que você percebeu, que ainda mostra uma aliança com o passado. Mas você hoje também pode fazer essa quebra. Porque Deus, Ele quer uma aliança de exclusividade nossa com Ele. Em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5 diz que: pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, a saber, o homem Jesus Cristo. Não tem outro nome, gente. É Jesus Cristo. É aquele que nos dá o privilégio de termos acesso a essa nova e viva aliança. E na terceira mensagem, nós fomos desafiados a santificar a nossa aliança de casamento, a aliança entre marido e esposa. E aprendemos que a aliança de Deus conosco, ela é primeiro voluntária, depois ela é consciente, ela é unilateral. O que significa isso? Deus quis entrar em aliança contigo. Deus quis entrar em aliança comigo. E essa aliança, ela é incondicional, ela não é mantida pelos meus acertos ou pelos meus erros, mas é pela fidelidade do nosso Deus. Porque se o homem é infiel, o Senhor é fiel, porque Ele não pode negar a si mesmo. Essa aliança também, ela é irrevogável, e ela é eterna. Queridos, a nossa mensagem de hoje, eu quero chamar a sua atenção para a paternidade. E eu queria orar contigo nesse tempo. Então, se tem algum homem aqui, eu queria que quem está perto dele colocasse a mão sobre esse homem. Se não é seu marido, não é seu filho, só estende a mão. E nós queremos orar, pedindo para que o Senhor hoje faça algo especial no nosso coração, como homens aqui. Pai, em nome de Jesus, eu queria clamar para que a manifestação do Senhor, da Tua aliança, ela possa ocorrer dentro do nosso coração. Que Deus, que se há alguma barreira, algum empecilho, algum medo, alguma crise nos homens aqui presentes, que elas hoje possam cair por terra, e que a manifestação da verdade do Senhor, do chamado do Senhor para nós, possa acontecer. E que Deus, desse auditório, se levantem pais que sejam corajosos para amar até o fim, e para serem pais até o fim. Pai, nós pedimos que o Senhor fale conosco, em nome de Jesus. Amém. Queridos, o que é a paternidade? A paternidade, ela é uma qualidade ou condição de pai. É uma relação de parentesco entre pais e filhos. É um reconhecimento legal de alguém como pai, ou pai de uma criança. No sentido ampliado, é uma responsabilidade de cuidar, educar e orientar um filho. A paternidade, segundo Paul Tripp, no seu livro Paternidade, diz o seguinte: a paternidade não é apenas controlar o comportamento, mas pastorear o coração. Pastorear o coração. João Calvino, nas suas Institutas da religião cristã, ela diz: Deus nos dá pais terrenos para que reflitam, ainda que imperfeitamente, sua condição de paternidade, ou sua própria paternidade.
Queridos, a presença de um pai, ela é extremamente importante na vida de um filho ou de uma filha. Pai, você é importante. A palavra de um pai é importante. Mas quais são os impactos da falta da paternidade nos nossos dias hoje? Queridos, no livro Criando Meninos, James Dobson, ele fala o seguinte, e eu queria que você entendesse isso tanto para meninos quanto para meninas. Ele diz que um estudo de saúde pesquisou 11.572 adolescentes. Quantos adolescentes? Olha só. Para determinar quais os fatores mais úteis para uma prevenção de um comportamento negativo. Quantos aqui são pais ou que são mães que querem que seus filhos se comportem positivamente? Gente, essa é a minha oração todo dia. E aí ele fala o seguinte: uma prevenção de um comportamento negativo, tal como violência, suicídio, drogas, comportamento sexual precoce, gravidez na adolescência. Em tese, a ideia era, o que ajuda a evitar esses comportamentos? Esses estudos, eles foram realizados com esses 11.572 adolescentes. E sabe qual foi o resultado da pesquisa? Teve uma marca presente em todos os adolescentes que evitavam comportamentos negativos. E aí eu estou falando de adolescentes masculinos e meninas. Qual era essa marca? A presença dos pais. A presença dos pais. A presença dos pais, segundo James Dobson, ele diz o seguinte: a presença dos pais é muito positiva em 4 momentos críticos do dia. De manhã, depois da escola, na hora do jantar e na hora de dormir, na hora de deitar. Quando esse contato entre pai e filhos, ele é regular, ele é combinado com outras atividades, compartilhadas entre os pais e os filhos, um resultado altamente positivo é encontrado. Queridos, a presença de um homem, de um pai, dentro de uma família, é extremamente positivo para a vida de um filho ou de uma filha. Os pesquisadores observaram também que os adolescentes que tinham um sentimento de ligação com os pais, um sentimento de calor, amor e cuidado, tinham menos probabilidade de se envolverem em comportamentos prejudiciais. Quem aqui é pai de menina? O teu relacionamento com a tua filha, que demonstre calor, amor, cuidado, vai fazer com que a tua filha no futuro possa fazer escolhas excelentes. Por isso que se você é pai de menina, abraça, cuida, vai jantar. Eu e minha filha ama tomar caldo. Gente, se você me perguntar assim, André, tu gosta de tomar caldo? Não. Não gosto, mas eu vou, gente. E com o passar do tempo até eu estou gostando daqueles caldos. Mas a gente vai, a gente senta, aí ela fala do balé, e aí eu fico escutando, aí ela me diz algumas coisas, meu gatinho está assim, não sei. Gente, nós temos um tempo, então invista esse tempo. Quando questionado, James Dobson, ele responde, questionado por alguns pais, porque olharam aquilo lá e disseram assim, não, mas como que eu vou estar presente de manhã, depois da escola, no almoço, na janta, ao deitar? E ele, quando foi questionado sobre isso, ele disse assim, alguns dos meus leitores talvez perguntem, como posso estar com o meu adolescente de manhã, à tarde e à noite? Eu tenho trabalho para fazer. E ele diz o seguinte, na verdade você tem que simplesmente decidir o que é mais importante para você a essa altura da sua vida. Queridos, a paternidade ela expõe o que está no meu coração como pai, tanto quanto molda o coração dos meus filhos. Eu quero hoje junto com você meditar na história de um homem que ouviu e aceitou um chamado para ser pai.
Nós estamos nessa série Aliança, onde você está sendo chamado para manifestar e firmar a sua aliança, homem, com a paternidade. Mas essa palavra ela é para todos nós, pais, filhos, futuros pais, aqueles que talvez já geraram gerações, porque a paternidade não é só uma fase de vida, ela é uma realidade que nos alcança a todos de alguma forma, porque talvez você teve um pai, e você tem as marcas desse pai. Se você hoje talvez é uma mãe solo, que você tem que ser pai e mãe ao mesmo tempo, eu quero que você receba essa mensagem como uma oportunidade de Deus trabalhar no teu coração, para que você seja um instrumento no coração do seu filho, e que você possa instruí-lo pela palavra, sobre o que Deus espera dele como um homem. Se você é esposa, você pode ajudar seu marido nessa tarefa. Pais são diferentes, eles agem diferentes, eles se comportam diferentes, mas gente, como é bom quando eu chego em casa, a minha esposa preparou um espaço, um tempo, um lugar, um ambiente, uma comida, para que eu tenha tempo com os meus filhos. Então você, esposa, você pode ajudar o seu marido nessa tarefa, você pode ajudar ele a perceber o que a gente não percebe. Esses tempos ali de me chamou e disse assim: André, tu viu que o Felipe ficou triste? Eu disse, não, eu não tinha percebido, mas a sensibilidade feminina me fez ver o que eu não tinha visto. Então o seu papel como esposa também é fundamental. E se você talvez aqui hoje, um jovem, um adolescente, está dizendo assim: André, eu nem penso em ser pai agora. Eu queria que você olhasse para essa mensagem, eu queria que você voltasse os seus olhos e pensasse ao longo da sua jornada, sobre o que Deus quer construir na tua vida também. Saiba que você pode olhar para essa mensagem como um norte, que você um dia vai alcançar. Então eu queria te convidar a abrir a tua Bíblia, em Mateus capítulo 1, versículos 18 a 25, e nós vamos meditar nesse texto. Mateus capítulo 1, do verso 18 ao 25. E a gente vai meditar e perceber o que esse texto, ele pode nos ensinar sobre paternidade. O nascimento de Jesus Cristo foi assim. Maria, a sua mãe, estava comprometida para casar com José. Mas, antes de se unirem, ela se achou grávida pelo Espírito Santo. José, com quem Maria estava para casar, sendo um homem justo, e não querendo envergonhá-la em público, resolveu deixá-la sem que ninguém soubesse. Enquanto ele refletia sobre isso, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor dizendo: José, filho de Davi, não tenha medo de receber Maria como esposa, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará luz a um filho, e você porá o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados dele. Ora, tudo isso aconteceu para se cumprir o que foi dito pelo Senhor por meio do profeta: eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que significa Deus conosco. Quando José então despertou do sono, ele fez como o anjo do Senhor lhe havia ordenado, e recebeu Maria por sua esposa. Porém não teve relações com ela, enquanto ela não deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Jesus. Pode manter esse texto aberto na tua Bíblia, manter a tua Bíblia aberta, nós vamos meditar nesse texto. O que a história de José, ela pode nos ensinar sobre paternidade? Quando a gente olha para essa história, a gente vai perceber que a paternidade, ela ocorre quando homens ouvem o chamado de Deus para serem pais,
Queridos, o texto diz que o nascimento de Jesus foi assim. Maria, a sua mãe, estava prometida em casamento a José. Mas antes de que se unissem com ela, ficou grávida pelo Espírito Santo. Porque José era seu marido e ele era um homem o quê? Justo. Repete comigo. Justo. E não queria expô-la à desonra pública. Ele decidiu anular secretamente o casamento. Mas olha o que o texto diz. Mas enquanto ele pensava nisso, enquanto José estava olhando para a situação e pensando em ir embora, o anjo do Senhor aparece para ele em sonho. Queridos, é muito interessante a gente olhar para esse texto e a gente entender o contexto daquela época. O texto mostra que Maria estava comprometida em casamento com José. E na época o compromisso ele era formal. Eles estavam noivos, o casamento estava arranjado, isso era público e notório. E geralmente esse processo de noivado para o casamento durava aproximadamente 1 ano. Era o tempo do marido preparar a casa para a esposa ou para receber a esposa, um lugar para morar com a sua noiva. Ele era um casamento à distância, mas que já exigia fidelidade e pureza. E para ser desfeito, aquele compromisso de casamento, ele precisava de um divórcio legal, que precisava ter um motivo real ou uma razão real. Então José possivelmente, ele estava naquela fase de estar contando os dias para receber a sua noiva. Homens, maridos, quem lembra o que antecedeu o seu casamento? Lembra quando você ficava de vez em quando pensando, como é que vai ser, né? Como é que vai ser esse momento do casamento? Gente, eu lembro como é que foi aquela semana que antecedia o meu casamento, e aquela vontade de nunca mais deixar a Lide. E eu pensava assim, puxa, nunca mais, esse negócio, às vezes eu deixava ela na porta do apartamento que ela morava, e eu ia embora, e eu disse assim, Deus, mais um dia, falta pouco, daqui a pouco a gente não vai precisar mais se despedir, e a gente vai estar junto sempre, e onde eu for ela vai ir, onde ela for eu vou estar lá. Então isso estava acontecendo com José, só que à distância. José estava preparando essa casa, e possivelmente por ser carpinteiro ele estava dando duro, preparando aquele momento, aquele ambiente para receber Maria. Possivelmente ele estava correndo atrás do sustento necessário para que Maria tivesse tudo o que ele precisava, ou que ela precisava. Ele estava provendo durante esse tempo. Porém o texto diz que uma dor toma conta do coração dele. E que dor é essa? A verdade é que ele chega e ele encontra sua noiva grávida. E gente, só tem uma explicação para uma mulher ficar grávida. Era assim naquela época e continua sendo hoje. É ou não é? Só tem uma explicação. E talvez na mente dele, ele olhou e pensou, se não fui eu, Maria foi infiel. Você consegue imaginar a dor desse homem? Você consegue imaginar o que se passava dentro dele? Ele possivelmente estava lá dando duro, preparando aquela casa, trabalhando duro, e a carpintaria, ela não tinha a ver só com madeira naquela época, mas ela era um mestre de construções, e estava envolvida com pedra, com tudo, e ele estava lá possivelmente trabalhando, e enquanto ele está trabalhando, talvez a mente dele, eu estou aqui trabalhando, dando duro, e ela está lá, quebrando a nossa aliança. Mas lembra que vocês lemos no texto que ele era um homem justo. José ele não queria expor a sua noiva. Ele teria direito legal para chegar e fazer uma bagunça, e dizer, olha o que aconteceu, olha o que Maria fez. Mas ele resolve não colocar Maria numa situação de exposição pública. Por quê? Porque o que poderia acontecer com Maria? Primeiro precisaria acontecer uma formalização do divórcio público. Essa história ia chegar em todas as autoridades, e chegando nas autoridades ia chegar em todo aquele povoado. O caso seria levado às autoridades, que exigiriam então de Maria uma explicação, e possivelmente seria constatado pela gravidez que ela foi o quê? Infiel. E então iriam formalizar uma acusação de adultério, baseado na lei de Deuteronômio capítulo 22. O que isso significava para ela?
significaria uma vergonha pública. Significaria ela ser exposta diante da comunidade. Significa a exposição de toda a sua família, um julgamento judicial e religioso, uma rejeição social. E possivelmente podíamos chegar a uma punição severa. O que isso significa? Significa que ela poderia ser, pela lei, apedrejada. E isso, gente, é algo que aconteceu no Novo Testamento. Quando a gente olha para relatos de Atos capítulo 7, a gente vai ver o apedrejamento de um homem chamado Estevão, e que ele foi apedrejado publicamente. Depois nós vemos também tentativas de apedrejamento na vida do próprio Jesus, e casos de apedrejamentos que aconteceram, por exemplo, na vida de Paulo, ou casos de apedrejamentos interrompidos, como no caso da mulher adúltera. Apesar de, sob o comando de Roma, isso não ser tão comum, ainda acontecia, e poderia acontecer. Mas aí um detalhe interessante do texto nos chama a atenção, porque o texto diz que enquanto José estava o quê? Pensando. Deus sabe os nossos pensamentos. Deus conhece o que se passa na minha mente e na tua. Enquanto ele refletia nessa situação e pensava em como ele tomaria uma decisão para não afetar tanto Maria, Deus interveio. José pensa em ir embora, em deixar a mulher que ele amava. Você já lutou aqui com pensamentos conflitantes na sua mente? Você já lutou com maus pensamentos? Pensamentos que de alguma maneira podem te afastar da missão, do plano e do propósito de Deus para a tua vida? Quem aqui já pensou em ir embora quantas vezes? E disse assim, eu vou desistir de tudo, não tem como fazer isso. José estava pensando. O texto diz que pensamentos de rejeição possivelmente estavam na mente dele. Traição, abandono, raiva, justiça, misericórdia, tudo isso podia estar na mente desse homem. Mas enquanto ele estava pensando em ir embora e abandonar, Deus se manifestou. Porque Deus, ele sonda a nossa mente e o nosso coração, e Deus viu e chama José a se envolver no plano de amor criado por Deus, por Ele mesmo. Deus chama José em sonho a participar de algo. O que isso tem a ver comigo e com você como homem? Talvez por você estar falhando em alguma área, ou por você se olhar e se achar incapaz de lidar com situações que você não sabe como resolver, o teu primeiro pensamento seja ir embora. E existe um lugar nessa casa para você. E você não pode arredar o pé do lugar aonde Deus te colocou. Porque quando os homens desistem, o plano de Deus na vida deles também para. Deus, ele chama José para participar do sonho, do plano, do sonho criado por Deus para José e para Maria. José ouve esse chamado e ele aceita o convite. Assim como José, todos nós que somos homens, somos chamados para sermos o quê? Pais. Independente se você tem a possibilidade de gerar filhos biologicamente ou não. Porque Deus te chamou para ser pai, e essa paternidade envolve ter filhos biológicos, mas também ter filhos espirituais. Sabe, antes de eu ser pai do Felipe e da Aninha, eu já me sentia pai. Eu tive o privilégio de pastorear os adolescentes da Montserrat durante 13 anos da minha vida. E para muitos deles, eu tinha o sentimento de paternidade real. Alguns deles até hoje me falam, André, cara, a referência de pai que eu tive foi tu. E eu, com todas as minhas limitações, as minhas crises, e muitas vezes eu não sabia nem o que fazer para ajudá-los, mas eu estava lá. Eu estava lá. Porque a paternidade, ela pode ser escolhida como uma resposta a um chamado de Deus para a minha vida e a tua.
A paternidade física, ela gera uma vida, mas a paternidade espiritual, ela forma essa vida gerada. Por isso o meu trabalho como pai e o seu não é apenas colocar filhos no mundo, mas é formar esses filhos espiritualmente, entregar para eles ferramentas, aquilo que eles precisam para que a vida deles possa refletir a glória de Deus. Mas a paternidade, ela ocorre quando? Ela ocorre quando homens ouvem o chamado para serem pais, e eles decidem ser pais. O texto diz que enquanto ele pensava nisso, apareceu-lhe um anjo do Senhor em sonho e disse: José, filho de Davi, não tema receber Maria como sua esposa, pois o que nela foi gerado procede do Espírito Santo. E ela dará luz a um filho, e você deverá dar-lhe o nome de Jesus, porque ele salvará o povo de seus pecados. E tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor dissera pelo profeta: a virgem ficará grávida, dará luz a um filho, e o chamarão Emanuel. Agora o detalhe mais importante está aqui. Ao acordar, José fez o que o anjo do Senhor lhe havia ordenado. Queridos, a paternidade, ela pode ser escolhida como uma resposta à vontade soberana de Deus. José possivelmente não estava nos planos dele ser pai naquele momento. Possivelmente ele não tinha colocado na sua listinha de noivado: olha, vou ser pai antes mesmo de casar, eu já vou ser pai. Mas os filhos são uma herança do Senhor, e o fruto do ventre uma recompensa. Querido, ser pai é se envolver num plano maior criado por Deus. Por isso, homem, Deus te chamou para ser pai. Deus nos chamou para nos envolvermos em algo que Ele tem feito nessa terra e com a criação dEle. E o plano de Deus para mim e para você é claro. Nós precisamos nos envolver com essa paternidade. José, ele é avisado do plano, ele recebe uma revelação, mas ele é convidado a participar do plano. E aí nós temos um outro detalhe importante. O texto diz que José é chamado de filho de Davi. Mateus capítulo 1, versículo 20. Queridos, José, ele era descendente de Davi. Ele trazia pela sua família uma linhagem de um rei. Ao assumir Jesus, o texto diz que ele seria aquele que daria o nome para Jesus. O que isso significaria? Significa que ele realmente está assumindo a paternidade, porque o dar o nome significaria também declarar publicamente que ele era o pai. Queridos, ao assumir Jesus, José transfere para Jesus um direito legal ao trono, porque ele era da linhagem de Davi, e havia uma promessa feita para Davi, que da linhagem dele, dos descendentes dele, ele teria um reinado sem fim. Você já pensou nisso? Deus olhando e dizendo assim: olha, Davi, um dia o meu plano maior vai se manifestar nessa terra, e dos teus descendentes, eu vou chamar alguém que eu vou escolher para fazer parte de um plano maior de salvação. Não vai ser um reinado humano, mas um reinado espiritual. José, ele era de Nazaré, uma cidade profeticamente predita. Era necessário um homem da linhagem de Davi, e um homem da cidade de Nazaré, um homem que precisaria estar em Belém no tempo certo. Sabe, Miqueias capítulo 5, versículo 2, diz assim: e tu, Belém Efrata, pequena demais para figurar como o grupo de milhares de Judá, a ti me sairá o que será governante de Israel. Queridos, José, ele responde aos céus com a decisão dele de ser pai. E é muito interessante porque muitos pensam que José ele foi escolhido por causa de
Maria. Mas nós podemos entender, baseado nesse texto, que na verdade Deus escolheu os dois. José é aquele que tinha a linhagem real estabelecida na sua família, mas Maria é aquela que respondeu humildemente à vontade de Deus. Queridos, Jesus cumpre a promessa de Davi, feita a Davi de duas formas: legalmente por José, biologicamente por Maria. Assim, Jesus é chamado de filho de Davi. Agora, e se José tivesse dito não? E se José tivesse respondido diferente? Queridos, o papel de José é ativo e definitivo. Em Mateus capítulo 1, versículo 25, nós vemos que José é aquele que deveria dar o nome, que significaria no contexto judaico, oficializar o recebimento de Jesus como seu filho. Queridos, José, ele foi chamado para ser pai, mas ele decide de fato ser pai. Ele foi obediente à voz do Espírito, cuidando de Maria e de Jesus durante toda a jornada. José, ele não escolheu o filho, ele recebeu um filho do Senhor, e ele amou aquele filho conforme a resposta dele ao chamado de Deus. Queridos, a soberania de Deus, ela está envolvida na paternidade. Nós somos pais, mas você não pode escolher o filho que você recebe, porque quem escolhe esse filho para você é quem? Deus. A pergunta é: será que você tem amado os filhos que você recebeu? Será que você tem estado presente para os filhos que Deus te deu? Será que você tem ouvido o chamado de Deus para ser um pai presente na vida dos teus filhos? Ou você tem passado e terceirizado isso para outras pessoas? Eu lembro que na pandemia eu fui procurado por um pai. E na pandemia você sabe que a partir de março a gente ficou todo mundo isolado, cada um na sua casa, de máscara até dentro do quarto. E a gente estava todo mundo lá. E a gente tinha encontros como igreja que eram online. Quem é que participou desse momento? Né? Todo mundo, né? Boa parte. E aí sabe o que aconteceu? Eu fui procurado por um pai no final daquela pandemia. E aquele pai disse assim para mim: André, eu estou feliz e frustrado contigo. Aí eu falei assim: cara, o que eu fiz? Ele era um amigo, né? Eu falei assim: cara, o que eu fiz? Ele disse: não, eu estou primeiro feliz, porque na pandemia eu tive que ficar em casa, meus filhos ficaram em casa. E então um dia eu olhei para eles e percebi: olha, está na hora de eu conversar com os meus filhos sobre sexualidade. E aí ele foi para conversar com o filho sobre sexualidade, sobre namoro. Mais especificamente namoro, porque ele estava vendo algumas trocas de mensagens. E ele chegou para sentar com o filho, para conversar sobre namoro. E aí quando ele sentou para conversar com o filho olhou, ouviu tudo e disse assim: pai, o André já conversou comigo há 2 anos atrás sobre isso. Então ao mesmo tempo ele estava muito feliz. Ele disse: cara, eu fiquei muito feliz que tu já tinha adiantado esse assunto. Mas ele disse: eu fiquei muito frustrado, porque eu perdi a oportunidade de ser a pessoa que ia conversar com meu filho sobre isso. Queridos, Deus está te chamando para estar presente. Deus está te chamando para estar lá quando o teu filho precisar. Porque a paternidade exige compromisso de aliança. A paternidade, ela é uma decisão intencional. Sabe, segundo a pesquisa da Fiocruz de 2019, apontou que em famílias com autismo, 1 a cada 3 pais, quando existe um diagnóstico de que o filho ou a filha é autista, 1 a cada 3 pais abandona a sua casa. Nas estatísticas a gente vai ver que nos momentos em que as mulheres mais precisam, que é a gravidez, são os momentos em que os homens saem de casa. Nos momentos de enfermidade, são os momentos onde os homens desaparecem. No momento que o caos se estabelece, os homens se vão. E quando eles não sabem como lidar ou resolver isso, eles abandonam.
A pergunta para mim e para ti é: você tem sido um pai presente na vida dos teus filhos? Ou quando as coisas ficam difíceis, quando você não sabe lidar com as coisas, você tem se afastado? A gente teve uma cadelinha, eu não sei se eu já contei, acho que para os homens sim, mas a gente teve uma cadelinha chamada Luli. E a minha esposa sempre teve uma vontade de achar um cachorrinho perdido. Ai, a Lid. Aí ela dizia assim: não, eu quero um cachorrinho perdido. Aí um dia a gente estava caminhando aqui na perimetral, tinha um daqueles dálmatas solto. Ai, olha, ele está perdido. Eu disse: não está perdido. Esse aí com certeza não está perdido. Não, amor, ele está perdido ali não. Eu disse: não, amor, desse tamanho ele não está perdido. O dono dele deve estar olhando do lado de cima do apartamento, né? Não vai estar perdido. Aí um dia a gente estava indo para Rio Grande, eu sou natural de Rio Grande, e aí eu estou andando na estrada, eu olhei e disse assim: cara, é um rato. Cara, um rato grande. Vou atropelar. Lembra que eu sou homem, né? E aí eu pensei isso. E aí quando eu fui chegando perto, eu desviei e disse: amor, é um cachorro. Aí ela disse: o que ela falou? Ai, meu cachorrinho perdido. Eu parei para pegar o cachorrinho perdido. O cachorrinho perdido ficou gigante, uma cadelinha chamada Luli. Eu chegava, ela botava as patas no meu peito assim. Mas a Luli era terrível. Gente, a Luli foi um trabalhar de Deus na minha vida, assim, terrível. Olha, um dia, gente, eu estava aprendendo a ser aquele marido que faz as coisas em casa. Então estava sendo um trabalhar em mim já, estava sendo difícil. Um dia ele falou assim: tinha que pintar essa parede. Eu disse: não, eu vou pintar. Gente, era um quadradinho assim, eu levei acho que quase um dia para pintar. Hoje eu olho para trás e disse: Deus, como é que eu conseguia fazer isso tão devagar? Mas era assim na época, e eu estava lá, botei fita em tudo, e pintava, aqui ficou borrado, cara, 3, 4 horas, 5 horas de pintura, pintei tudo de branquinho, ficou lindo. Sábado, isso era um sábado, domingo eu vim para o culto, celebrar o Senhor. A atentada da Luli estava em casa, ela achou um saco de carvão, embaixo da minha máquina de supino, não sei como que ela achou, mas quando eu cheguei em casa, gente, eu olhei, não tinha 1 metro, 1 centímetro, 10 centímetros que fosse, que não tinha uma marca preta dela. Gente, ela comeu carvão, ela passou carvão em todo o quarto que estava pintado, ela fez um estrago. Gente, eu olhei para aquilo e disse assim: tá, gente, acabou, a Luli vai embora. Chegou, não aguento mais, a Luli vai embora. E me virei. E aí começou. O que começou? Gente, era a Lili chorando, era o Felipe chorando, era a Aninha chorando, até a Luli estava chorando. Aí eu fui para frente de casa, saí para frente, eu lembro de falar assim: Deus, eu não sei como resolver isso aí. Eu estou furioso. Deus, se eu pudesse voltar no tempo, eu não teria pego aquele cachorro. Eu não sei como resolver. Aí eu voltei para dentro de casa, e eu olhei para eles tudo chorando, e eu disse assim: gente, eu não sei o que fazer quando vocês começam a chorar. Eu não tenho como resolver isso. Aí eles tudo assim: não, papai, pode levar. Aí eu olhei para eles e disse assim: então tá, a Luli vai ficar. Gente, aí foi aquela festa. Aí passou 2 semanas, que a Luli chegou naquela fase da vacinação, que podia sair para a rua. E eu estou lá passeando com a Luli. E aí eu estou caminhando com a Lid, né, as crianças, e o Felipe está correndo com a Luli. E gente, eu parei assim, o Espírito me fez ver algo que eu nunca tinha reparado daquele jeito. Mas eles estavam brincando e sorrindo. E naquela hora o Espírito olhou para mim e falou assim: foi para isso que eu te coloquei aqui. Foi para isso. O teu papel é estar lá, quando eles precisarem, mesmo quando tu não sabe o que fazer. E o final da história, quando tu está lá, é que eles vão estar assim, sorrindo,
felizes, seguros, alegres. Mas eu preciso te dizer que existe uma força espiritual, um inimigo que trabalha dia e noite para tirar você da sua casa e da tua família e dos teus relacionamentos, e ele vai tentar dizer para você que você não tem lugar nessa casa, que você não faz parte dessa história, que se você ir embora e abandonar, ninguém vai sentir a sua falta, e isso é uma mentira. Isso é uma grande mentira. E a verdade é que muitos de nós homens têm acreditado nessa mentira, e por isso a gente tem saído, a gente tem aceitado, a gente tem ido embora, a gente tem virado as costas quando a gente não sabe o que fazer. E por causa disso, existem mulheres com o coração quebrado, existem meninos que talvez só por Deus vão se recuperar, existem meninas destroçadas, porque você não estava lá, porque você decidiu ir embora. José, ele decidiu ouvir os céus, e ele decidiu obedecer o que os céus o indicavam, e ele aceitou a paternidade. Em Êxodo capítulo 10, do verso 8 a 11, durante aquele momento das pragas do Egito, entre a 7ª e 8ª praga, tem um diálogo que eu queria ver com vocês. O texto diz que então Moisés e Arão foram trazidos de volta ao faraó, que lhes disse: vão e prestem culto ao Senhor, o seu Deus, mas digam-me, quem irá? Disse o faraó. Moisés respondeu: iremos com todos os nossos jovens e com todos os nossos velhos, com todos os nossos filhos e com todas as nossas filhas, com todas as nossas ovelhas e com todo o nosso gado, porque temos de celebrar uma festa ao Senhor. Então o faraó, que naquele momento significava ou representava o inimigo da vontade do Senhor, ele diz: que o Senhor de fato esteja com vocês, se eu deixar ir junto com vocês mulheres e crianças. É claro que vocês estão com más intenções. E aí ele disse o quê? Somente os homens podem ir e prestar culto ao Senhor, como vocês pediram. E Arão e Moisés então foram expulsos da presença do faraó. Queridos, o faraó, ele representa aqui uma figura espiritual, o inimigo da alma do povo de Deus, aquele que faz tudo para impedir que o povo de Deus viva em liberdade e em plenitude. Ele não queria apenas manter Israel como escravo, mas ele queria fragmentar a família, e isso é o que o nosso inimigo hoje, que atua na minha casa e na tua, ele quer fazer. Quantas vezes você como homem já não ouviu: vai embora? Quantas vezes você já não pensou em abandonar? O texto aqui é claro. Ele diz: deixem aqui as mulheres e as crianças e vão só os homens. Sabe, essa proposta ela tem um significado espiritual profundo, porque hoje a estratégia de Satanás continua sendo a mesma, e ela é uma estratégia que se repete de forma disfarçada. O inimigo continua tentando tirar homens de casa, não necessariamente fisicamente talvez, porque talvez tu está lá fisicamente, mas ele está te tirando hoje espiritualmente, porque você está lá, mas você não faz qualquer diferença. O inimigo hoje, ele continua tentando nos tirar de casa, ele tenta nos afastar das nossas responsabilidades como pais, como maridos, como esposa, como sacerdote do lar. Ele vai tentar tirar você e afastar você da sua responsabilidade de liderança espiritual, do seu papel como líder dessa casa. Por isso o inimigo vai te encher de compromisso lá fora, porque te tirando de casa, ele tem a facilidade de atacar teus filhos, ele tem a porta aberta para induzir tua esposa, porque homens distraídos, homens esgotados, homens indiferentes, ou dominados por outros faraós modernos, como trabalho excessivo, vícios, orgulho, pecado, ou apatia espiritual,
eles se tornam ausentes, mesmo estando presentes. E quando o homem se ausenta espiritualmente, o lar perde a direção, a família perde a cobertura, e as próximas gerações vão ficar vulneráveis. Como é que você tem lidado com isso? Quando a Aninha tinha 5 meses, eu já falei isso para vocês em algum momento. Nós precisamos encarar um momento de caos como família. Eu simplesmente não sabia o que fazer. Eu não sabia o que fazer. E eu lembro de estar parado no corredor do hospital dizendo assim: Deus, o que eu faço? É a minha menina, Deus, eu queria levar ela para casa. O que eu faço? Eu olhava nos olhos da Lídia, via a dor, olhava para o Felipe, via a crise. E eu não conseguia olhar nos olhos da Aninha, porque ela não conseguia nem me enxergar naquele momento. Ela estava com um tumor de quase 6 centímetros em cima do tronco cerebral, no meio do cérebro. Aquilo pressionava a mente dela, pressionava a cabeça dela de dentro para fora, e ela não conseguia conectar. E eu lembro do dia que eu cheguei do lado do bercinho dela e falei assim: filha, papai está aqui. Antes disso, eu pegava ela todas as noites, quando eu ia fazer ela dormir, e ela ficava tocando a mãozinha na minha barba. Quando essa enfermidade aparece, ela não conseguia enxergar. Então eu cheguei do lado do bercinho dela e falei assim: filha, papai está aqui. Papai está aqui. E ela foi tateando até encontrar minha barba. Eu falei assim: o papai está aqui. No meio dessa crise toda, eu recebi um e-mail. O e-mail dizia assim: vive esse momento no tempo que o Senhor quiser que você viva. Ou seja, não tenta apressar, não tenta fugir. O tempo de esperar e provação é o Senhor que determina. Não fuja desse momento, pois você vai encontrar o Senhor ao seu lado. E quando passar por esse vale, lá em cima encontrarás a brisa mansa e tranquila do Senhor, refrescando a sua alma e levando você a caminhos ainda mais abençoadores. Em outras palavras, o que ele estava me dizendo era: não foge, não foge do que Deus quer para ti. Fica lá, presente, fica lá no teu posto de vigia, porque uma hora o Senhor, o teu Deus, vai ouvir a tua oração e Ele vai te responder. Então não foge dos desafios que Deus está colocando na minha vida e na tua vida. É isso que Deus estava falando. Deus chamou José para uma missão excelente e deu para ele uma paternidade que hoje influencia a minha vida e a tua. Mas isso tudo aconteceu porque ele escolheu ficar. Porque a paternidade ela acontece quando homens ouvem o chamado de Deus para serem pais, e quando eles decidem de fato serem pais. Em Romanos capítulo 5, versículo 12, diz que, portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo, por um só homem, e pelo pecado entrou a morte, assim também a morte veio a todos os homens. Então a verdade é que sem Jesus, todos nós estamos na mesma situação, mortos em nossos pecados, porque todos pecaram. Queridos, o pecado herdado de Adão e Eva recai sobre todos nós. Todos pecaram. O problema do homem não está no projeto original, mas na programação corrompida que passou a governar o funcionamento do homem e da mulher.
É por isso que você não precisa ensinar seu filho a mentir, você não precisa ensinar o seu filho a ser egoísta, você não precisa ensinar o seu filho a colocar o dedo na tomada, porque ele já parece que nasce com isso. Então qual é a solução? Jesus Cristo. Deus planejou uma solução, por isso Ele impediu que o seu filho nascesse de semente de homem, foi gerado pelo Espírito. Cristo nasce por uma ação soberana do Espírito, e aqui nós temos o único ser humano com duas naturezas, 100% Deus, 100% homem, Jesus. Esse Jesus Cristo, Ele cumpriu toda a lei, e Ele abre um novo e vivo caminho para todo aquele que nele crê, porque a todo aquele que nele crê foi dado o privilégio de serem feitos filhos de Deus. Então você talvez hoje está aqui, e talvez tu veio para ver um batismo, mas na verdade o Deus soberano te colocou nesse lugar, para você saber que você é amado por Ele, e que você hoje pode ser feito filho dEle, porque a paternidade de Deus está disponível para você. A verdade é que todos nós somos criaturas de Deus. Deus nos fez lá no ventre da nossa mãe, Ele na soberania dEle permitiu que você nascesse nessa família, mas Ele hoje está te dando a oportunidade de você decidir se você quer ser filho ou não, porque a paternidade é algo que a gente recebe de Deus, mas escolher ser filho é algo que está disponível para cada um de nós. Por isso eu queria fazer uma pergunta para ti. Você já é considerado filho desse Deus? Eu queria te convidar a fechar teus olhos como igreja, porque para receber essa paternidade de Deus, você precisa reconhecer os seus pecados, você precisa receber Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, e talvez você precise apenas repetir uma oração comigo. Senhor Jesus, hoje eu quero entrar em aliança contigo, eu reconheço os meus pecados, eu peço perdão por cada um deles, os que foram com intenção ou sem intenção. Eu reconheço os meus pecados, e eu recebo Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. Eu quero ser recebido e reconhecido nessa terra como filho amado de Deus, e eu aceito Jesus Cristo como meu Senhor e Salvador, e faço essa oração em nome de Jesus, amém. Quem aqui fez essa oração pela primeira vez? Eu queria que você levantasse a tua mão onde você está. Amém, glória a Deus, eu vi tua mão, meu irmão. Amém, glória a Deus. Mais alguém? Mais alguém fez essa oração pela primeira vez? Amém, glória a Deus, eu vi sua mão, minha irmã. Mais alguém? Hoje é dia que Deus está chamando filhos, mas Ele, amém, eu vi a sua mão. Eu queria pedir para a igreja ficar de pé. Hoje nós podemos ter uma escolha de viver para esse Deus. Sabe que uma das coisas que eu gosto nesse texto, eu queria fazer um pedido. Você que levantou a sua mão, você pode vir aqui na frente? Eu queria poder receber você. Vem cá, vem cá. Isso mesmo. A palavra de Deus diz que aquele que não se envergonhar dele, ele também não vai se envergonhar. Então, glória a Deus pela tua vida, meu irmão. Bem-vindo. Te abençoe, te abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, gente, Deus abençoe, bem-vinda, bem-vinda, filhas de Deus, bem-vinda, que Deus abençoe, glória a Deus, nós queremos orar, Deus abençoe. Igreja, estende a mão aqui para esses queridos, nós queremos orar com você. Sabe que uma das coisas que você recebe quando você se torna filho,
é que você também recebe uma família. Quer ver uma coisa? Olha para trás todo mundo que vem aqui na frente para vocês verem. Olha aqui a família que você recebeu espiritual, ó. Você nunca mais vai estar sozinho. Em qualquer lugar que você for, você vai ter família de Deus. Quero orar com vocês. Senhor Jesus, que resposta tão bonita desses filhos para o Senhor. E eu peço que o Senhor os abençoe e os guarde, que o Senhor faça com que o teu rosto resplandeça sobre eles, que eles tenham a misericórdia do Senhor sobre eles, e que o Senhor os encha da tua paz. Pai, que eles sejam recebidos pelo Senhor, que eles tenham o nome deles escrito no teu livro de vida, que o Senhor os encha com o teu Espírito Santo, e que eles sejam aqueles agora que vão conduzir outros à tua paternidade. Pai, os abençoe em nome de Jesus. Amém, amém. Queridos, a gente quer receber vocês aqui. Vai lá. Então eu queria pedir para você que fez essa decisão, tem uma galera que quer te dar um abraço, te entregar algo. Mas sabe o que eu acho mais legal dessa história? É que o texto diz assim: ao acordar, José fez o que o anjo mostrou para ele, o que o anjo havia ordenado, e ele recebeu Maria como sua esposa. Eu queria te desafiar, você que está aqui, homem. Nós queremos orar juntos. Eu quero te desafiar, homem, a você tomar o seu lugar nessa paternidade. Eu queria te convidar a você a entrar em aliança com o teu Deus, para que você possa ser um pai segundo a vontade desse Deus. Eu quero te desafiar a ouvir a voz do céu e o chamado do Senhor, e rejeitar na tua vida todo e qualquer tipo de pensamento de abandono. Aceitar o teu caminho diante do Senhor, e como um pai, um homem, se colocar diante de Deus e dizer assim: Deus, eu vou pastorear os filhos que o Senhor me deu, e eu vou estar lá presente. Eu desejo hoje entrar em uma aliança com o Senhor, e eu quero assumir a minha paternidade. Eu queria convocar esses homens de Deus que estão aqui hoje. Se você puder, enquanto a gente vai cantar essa canção, sair do teu lugar, porque nós queremos orar juntos hoje. Nós vamos entrar numa aliança com o nosso Deus, e nenhum pensamento de desistência, nenhuma acusação do inimigo será contra mim ou contra você, porque nós somos irmãos, e nós somos família, e nós somos homens que vão se colocar diante de Deus, e vão dizer para o Senhor: Deus, eu vou estar lá, com as minhas imperfeições, com as minhas lacunas, com as minhas dores, mas eu vou estar lá. Então sai do teu lugar, porque nós queremos orar juntos. Todo homem que está aqui hoje é convidado para essa aliança, uma aliança eterna, irrevogável com o nosso Deus. Pai, em nome de Jesus, Pai, nós queremos, amado por ti, é quem eu sou, é quem eu sou, é quem eu sou. Tu és um bom pai, é quem tu és, é quem tu és, é quem tu és. Sou amado por ti, é quem eu sou, é quem eu sou, é quem eu sou. Ele é perfeito em tudo que faz, é perfeito em tudo que faz. Ele é perfeito em tudo que faz pra nós. Ele é perfeito em tudo que faz, é perfeito em tudo que faz. Ele é perfeito em tudo que faz pra nós. Deus, hoje como homens, nós entramos em aliança com o Senhor. Pai, nós repreendemos todo e qualquer pensamento de abandono, de fuga,
de medo que tem escravizado o nosso coração como homens e nos impedido de responder ao chamado do Senhor. Pai, hoje nós assumimos o compromisso de estarmos presentes para os nossos filhos, de assumirmos a paternidade física, emocional e espiritual dos nossos filhos, de estarmos presentes na vida deles por todo o tempo que o Senhor quer que nós estejamos. Pai, nós entramos em aliança com o Senhor, nós pedimos perdão por todas as vezes que nós abandonamos o nosso lugar, nós dizemos não para o inimigo. Satanás, você não vai ter mais espaço dentro dos nossos lares, dentro da nossa mente, dentro dos nossos corações, porque a nossa vida, a nossa mente, a nossa casa, ela pertence ao Senhor Jesus Cristo, o Senhor dos senhores, o Deus que firma essa aliança conosco. Pai, nós pedimos agora, Pai, abençoa cada pai. Deus, cobre cada uma das falhas que foram realizadas, que cada um deles tem o privilégio de voltar atrás, de reconstruir as pontes que foram quebradas e que retomar o coração dos seus filhos. Pai, em nome de Jesus, amém, 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 amém. Glória a Deus. Toda a mensagem dessa série Aliança, nós queremos terminar com uma declaração. E eu queria que você, homem, fica aqui onde você está. Nós vamos declarar juntos aqui desse lugar. O mundo espiritual está tremendo de ver vocês hoje. Porque quando um homem se levanta, a casa dele se levanta. E hoje você foi colocado de pé, não por mão humana, mas pelo poder de Jesus Cristo. Então nós queremos declarar juntos essa afirmação. Vamos juntos? Hoje, diante de Deus, eu assumo o meu lugar como pai. Hoje eu decido ouvir o céu e decido permanecer. Eu também decido não fugir, não abandonar e não me omitir. Eu escolho ficar, cuidar e assumir com a responsabilidade a paternidade que Deus confiou a mim. Eu declaro que não serei apenas um provedor, mas um formador de vidas. Não apenas alguém presente em corpo, mas presente em coração, atenção e direção espiritual. Eu me comprometo a ouvir a voz de Deus para conduzir a minha casa e agir com coragem, mesmo quando não entender tudo, e a proteger aquilo que o Senhor colocou sobre os meus cuidados. Eu rejeito toda forma de abandono físico, emocional e espiritual, e eu abraço o chamado para ser um pai presente, intencional e comprometido. Declaro que meus filhos não serão formados pelo acaso, nem pelo mundo, mas pelo cuidado, ensino e exemplo que vem de uma vida alinhada com Deus. Assim como Deus cumpriu o seu propósito através da obediência de José, eu creio, pela minha decisão de permanecer e obedecer, meus filhos caminharão no destino que o Senhor preparou para eles. Deus, hoje, como filho, eu também decido perdoar meu pai por todo abandono, acidental ou proposital, e te convido a assumir esse lugar na minha vida como pai para sempre. Hoje, eu decido ser de verdade, por inteiro e até o fim, para a glória de Deus. Amém. Glória a Deus. Glória a